Ele conseguia despedaçar um leão com as próprias mãos. Com a queixada de um jumento, derrotou 1000 guerreiros de uma só vez. Nenhum exército na terra era capaz de pará-lo ou conter o seu avanço. Seu nome era Sansão, o homem mais forte que já pisou neste mundo. Mas a verdade que a Bíblia nos revela é profunda e assustadora. A maior fraqueza de Sansão não estava em seus músculos, estava em seu coração. Ele não foi derrotado por espadas, lanças ou estratégias militares, mas sim por aquilo que ele mais amava. Bem-vindos ao Reflexões da Palavra de Deus. Hoje você vai entender como o homem mais forte do mundo foi destruído pelos seus próprios desejos e qual é o alerta urgente que essa história traz para a sua vida e para a sua caminhada espiritual hoje. Sansão não era um homem comum. Ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, com uma missão clara: ser o libertador de Israel contra a opressão dos filisteus. Sobre a vida dele havia um voto sagrado. Ele seria um nazireu. E o símbolo desse voto, o grande segredo de toda a sua força sobrenatural, estava em algo simples. Uma lâmina nunca deveria passar pelo seu cabelo. Enquanto andasse nos caminhos do Senhor e guardasse essa aliança, o Espírito de Deus o revestia de um poder incompreensível. Ele quebrava cordas amarradas como se fossem fios de linha queimados pelo fogo. Ele era absolutamente invencível nas batalhas, mas revelou-se completamente frágil diante de suas próprias paixões. O grande erro de Sansão começou quando ele permitiu que seus olhos guiassem seus passos, em vez de se guiar pela vontade de Deus. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher que vivia no vale de Sorek, em pleno território inimigo. Os líderes dos filisteus viram ali a oportunidade perfeita que tanto buscavam. Ofereceram a Dalila uma verdadeira fortuna em moedas de prata para que ela descobrisse o segredo daquela força incontrolável. Dalila não pensou duas vezes, aceitou o trato e escolheu o dinheiro em vez do amor e da lealdade a Sansão. Começou então um jogo perigoso e silencioso. No aconchego do lar, Dalila perguntava com falsa doçura: Sansão, onde está a sua grande força? Como alguém poderia te amarrar e te dominar? Por 3 vezes, Sansão brincou com o perigo. Ele mentiu, dizendo que se o amarrassem com cordas novas ou com varas verdes, ele perderia a força. Dalila tentava. Os filisteus vinham atacar, mas Sansão se libertava facilmente. Ele achou que estava no controle da situação. Achou que podia flertar com o pecado e sair ileso a hora que quisesse. Mas o pecado é paciente. Elimina as nossas forças e a nossa resistência aos poucos, sem que a gente perceba. A Bíblia diz que Dalila o importunava todos os dias, chorando e cobrando. Como você diz que me ama, se não confia em mim e esconde o seu coração? A alma de Sansão ficou tão angustiada com aquela pressão que ele não aguentou. Ele abriu o seu coração e entregou o seu segredo sagrado para quem pertencia ao lado do inimigo. Ele confessou: se o meu cabelo for cortado, a minha força se irá. Dalila, percebendo que ele finalmente tinha dito a verdade, o fez dormir em seus joelhos. Chamou um homem e, friamente, cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Quando ele acordou, Dalila gritou o mesmo alerta de antes: Sansão, os filisteus vêm vindo. Sansão despertou do sono e pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas aqui está o versículo mais triste e impactante de toda essa história. A palavra de Deus diz: mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sem a presença de Deus, Sansão se tornou apenas um homem comum. Os filisteus o prenderam facilmente, arrancaram os seus olhos e o levaram algemado para Gaza. Aquele que antes carregava os portões de uma cidade inteira nas costas,
agora estava acorrentado, completamente cego, girando a pedra de um moinho na escuridão da prisão, servindo de piada e entretenimento para os seus inimigos. Ele perdeu a visão, perdeu a liberdade e perdeu o seu grande propósito por causa de uma paixão cega. Meus irmãos, a história de Sansão não é apenas sobre cabelos compridos ou força física. É uma história sobre limites. É sobre o que nós deixamos entrar e habitar no nosso coração. Quantas vezes nós fazemos exatamente como Sansão? Brincamos com o perigo, toleramos pequenos deslizes, achando que temos o controle absoluto da situação. Achamos que podemos manter um hábito errado escondido, que podemos flertar com o pecado e que nada vai acontecer conosco. O que você tem amado mais do que a presença de Deus na sua vida? Às vezes, aquilo que mais amamos neste mundo, seja um relacionamento tóxico, o orgulho, a ganância, a vaidade ou um vício, é justamente a ferramenta que o inimigo vai usar para tentar cortar a nossa força espiritual. Mas a história de Sansão não termina na escuridão daquela cela. Na prisão, enquanto ele trabalhava, o seu cabelo começou a crescer novamente. Em seu último suspiro, ele se humilhou profundamente, clamou ao Senhor e teve a sua maior vitória. Deus demonstra que sempre há espaço para o perdão e para a restauração quando há arrependimento sincero. Não espere perder a sua visão espiritual ou se ver acorrentado para valorizar a presença e a aliança de Deus na sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, não guarde ela só para você. Deixe o seu gostei. Inscreva-se aqui no Reflexões da Palavra de Deus e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até o próximo vídeo.